Paz do Senhor, amados. 22 horas, dia 18 de dezembro de 2025. Hoje a gente inicia, a nossa campanha. Estamos no dia 0.2. Ontem foi o dia 0.1. 0.0, né? E hoje 0.1. Não sei se existe isso, mas só pra gente fazer essa separação do dia oficial da campanha que começa amanhã. Gente, como o previsto, eu não consegui fazer uma live ao vivo. Tô tentando atualizar o Instagram, enfim, aquelas coisas que pessoas que não têm tanta habilidade com rede social como eu não conseguem fazer. Então eu tô aqui gravando pra vocês e é isso. Vou tentar aprender para que a gente possa interagir durante os próximos dias. Então, um pouquinho de paciência e aos poucos a gente vai desenvolvendo, essas habilidades aí. Vamos começar convidando o principal, a pessoa principal, o motivo por qual nós estamos aqui. Iniciar fazendo uma oração, convidando Jesus, convidando o Espírito Santo para estar aqui com a gente. Tá um brilho aqui no fundo. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, e se conectasse. Esqueça tudo. Esqueça todo mundo. Foque naquilo que importa, que é chamarmos a presença do Senhor. Amém? Então, Pai, nós estamos aqui, conforme combinado, conforme, na verdade, o convite do Senhor. Porque não foi uma ideia minha, não foi um plano meu, foi um propósito que o Senhor, a princípio, me convidou para fazer uma campanha, para passar um tempo com o Senhor, esquecer um pouco da correria, da nossa vida agitada, esquecer um pouco dos afazeres domésticos e apenas passar um tempo na sua presença, Senhor. E o Espírito Santo me traz agora uma imagem que esse tempo é para a gente planejar a nossa vida com o Senhor. Eu trouxe um caderno, não sei se você está com um caderno aqui, trouxe a Bíblia. Eu coloquei um caderno porque pode ser que Deus queira falar alguma coisa. Você tem um caderninho aí de oração? Ou um bloco de notas lá no celular, no seu computador, que você vai anotando. Eu anoto no celular, tem um bloco no celular. Às vezes anoto em cadernos. O que eu tiver na hora ali. E o Senhor me mostrou enquanto eu estava aqui do olho fechado. E é o convite dele, pra gente pegar uma folha em branco, uma caneta e junto com ele escrever uma história para 2026. Então que você possa fazer isso, de fato, Pega aí o seu caderninho, se você não fez isso nesse dia, ou no seu celular, no seu computador, um post-it que seja, para juntos, dá tempo ainda, amada. A campanha oficialmente começa amanhã. Hoje a gente vai pegar essas páginas aqui, ó. As páginas que foram escritas, tá vendo aqui? Deixa eu ver se é uma das cartinhas. Aqui, às vezes que eu pego para estudar alguma coisa da faculdade ou do trabalho. Algumas anotações aqui, só que essas aqui são do trabalho. Mas tem cadernos aleatórios aqui. Cartas para o Senhor. Você faz cartinhas aí para o Senhor. Depois vocês colocam. E quero agradecer pelos comentários que vocês fizeram hoje. Fiquei muito feliz. Um beijo, um abraço para todos vocês que comentaram, para vocês que assistiram, para vocês que curtiram. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe vocês. Esse tempo que vocês tiveram, esse carinho para ouvir o que o Senhor tinha para falar com a gente. Que Ele possa recompensar vocês. Então, aqui esse caderno tem anotações minhas, tem anotações da Tamara. Eu tenho outros cadernos que eu vou achar e depois eu trago para vocês. Mas hoje é dia da gente revisitar também, É uma retrospectiva. Mas é um dia da gente deixar esse caderninho chamado 2025, da gente encerrar. Entregar ele para Deus. Será que hoje você conseguiu pensar no que
passou, vamos fazer uma retrospectiva, vamos fazer uma oração junto com o Senhor para entregar esse ano para Deus. Vamos orar, entregando isso para Ele e relembrar o que você viveu, o que você escreveu, né, na verdade, no seu caderninho aqui de 2025. O que você escreveu, o que você viveu com o Senhor. Ou às vezes tem fases que você pode ter escolhido viver sozinho. O que você viveu, talvez era para ter vivido com o Senhor, e que você viveu sozinho. Escolhas, né, que a gente fez, que poderia ter sido com o Senhor, mas que a gente escolheu viver sozinho. E o Senhor queria tanto ter vivido com a gente, queria tanto ter compartilhado com a gente. Eu tenho algumas experiências e eu queria compartilhar com vocês. E queria que vocês interagissem, dissessem aqui se já viveram isso também. Por exemplo, algum momento que eu estou pensando alguma coisa. Eu não convidei o Senhor para participar desse momento, ou não estava compartilhando com Deus determinados pensamentos. E aí estou pensando sobre aquilo, falando comigo mesmo. Ok. E já aconteceu de você ir para o culto e Deus falar exatamente aquele tema que você estava vivendo, aquilo que você estava pensando no culto, simplesmente parece que Deus estava assim, então, aquilo que você estava pensando, eu estava ouvindo. Já aconteceu isso com vocês? Ou, por exemplo, eu estar indo a caminho do culto, compartilhando alguma coisa com a Tamara, conversando, ou compartilhando algum assunto com um determinado amigo. Só que eu não convidei Deus para participar daquilo, estava só conversando. E aí vem uma palavra, ou realmente estou no culto, e Deus fala exatamente sobre aquilo que a gente estava conversando. E aí você lembra, poxa, eu nem comentei com o Senhor, nem falei com Deus sobre isso, mas Deus estava lá presente ouvindo. Foi assim que aconteceu no nosso ano de 2025, amados. Muitas coisas a gente não compartilhou com Deus, muitas coisas a gente não convidou para participar, não compartilhou com Ele, mas Ele estava lá. Ele estava ouvindo, Ele estava prestando atenção, Ele estava presente. Então, Senhor, a gente quer convidar o Senhor para a gente se despedir desse ano de 2025. A gente quer lembrar da nossa trajetória e, mais do que isso, agradecer. A gente quer entregar para o Senhor, colocar nas suas mãos. E aí eu quero convidar o Senhor Jesus, convidar o Espírito Santo, para que se faça presente, que Ele já está aqui, é o convidado de honra, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Agradeço pela minha vida, Senhor, pelo convite, né, a estar aqui nessa campanha, pelas pessoas que vão assistir essa campanha depois. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, por cada um que curtiu o vídeo que nós postamos ontem, cada um que comentou, cada um que está pensando, né, que o Espírito Santo já está aqui dentro de você. Poxa, pensa aí, sonha, me entrega, né, libera tuas mãos. E o Senhor me deu uma palavra, amados, para a gente falar um pouquinho aqui sobre elas. Se você tiver com a sua Bíblia aí, como vai estar gravado, dá tempo de você pausar o vídeo e pegar sua Bíblia física ou no seu celular. E essa palavra está em Salmos, capítulo 37. Deixa eu só confirmar aqui o versículo, né, na verdade, 37, capítulo 37, versículo 5. Então, Salmos 37, versículo 5. E ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Vou ler novamente. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele, vírgula, e ele tudo fará. Amém? Senhor, nós queremos orar pela tua palavra, pedir que o Espírito Santo ministre essa palavra, Senhor, nesse dia de entrega sobre o nosso ano de 2025. Queremos dizer que esse local é teu. Faz conforme o Senhor quiser, fala conosco. Se o Senhor precisar nos confrontar,
se o Senhor precisar nos lembrar, nos fizer esquecer, se o Senhor quiser nos abraçar, não sei, Senhor. Faça a tua vontade conforme o teu querer nessa noite. Tu tens liberdade aqui, Senhor, para fazer da forma que o Senhor desejar. Amém? Então, amados, ontem quando eu terminei de gravar o primeiro vídeo, vídeo 0, eu fiquei aqui um pouquinho ainda, orando, conversando com o Senhor. E depois quando eu fui tomar banho, o Senhor colocou, falei, Senhor, que versículo eu quero, compartilhar com o pessoal sobre entrega, sobre entregar. E veio o Salmo 37:5. E é um versículo que fala muito comigo. E eu tenho um testemunho, para contar desse versículo. Eu conto depois. E que é um versículo, de entrega total e absoluta. Porque nada na Bíblia, amado, tá ali por acaso. Então, entrega teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele. Ou seja, será que adianta você, eu entrego meus caminhos ao Senhor. Ai, Senhor, o que será que vai acontecer? Ai, o que eu faço? Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Não, acho que Deus não vai fazer. Ai, Senhor, será que o Senhor faz? Ai, faz, pelo amor de Deus. Ai, faz, por favor. Ou seja, a gente está esquecendo que depois da vírgula vem, confia nele. Será que a gente está confiando? Será que a gente está entregando e confiando ou só entregando? Entreguei para Deus, entreguei ontem em oração e tal. No outro dia, esqueceu de confiar. E depois a gente tá, mas será que Deus vai fazer? Acho que Deus não vai fazer, gente. Não, isso aí Deus vai fazer, isso aí não tem como. Não tem possibilidade, não tem a menor condição de Deus fazer isso aí. E aí a gente tá esquecendo que depois do confia nele, e ele tudo fará. Então, quer dizer, é condicional. Primeiro a gente entrega, vírgula. Segunda condição, a gente confia e depois ele tudo fará. A gente tem que entender, amados, que com Deus, com Jesus, tudo existe um processo. Nessa minha caminhada com Deus, eu fui descobrir algo que no começo eu fiquei muito assim, chato. Mas que é um fato sobre mim e eu tive que viver aquela frase, aceita que dói menos? Foi isso. Eu sou uma pessoa extremamente processual para tudo. Tudo. Tudo tem que ter um processo, tudo tem que fazer um sentido. E fazer o que se Deus me fez assim? Mas eu descobri que com a nossa vida com Jesus não é diferente. Tudo é um processo. E nessa palavra tão simples, depois, lição de casa, tá, amados? Lê toda a história. Lê todo o Salmo 37. Porque eu posso estar dividindo com vocês aqui, não é o caso, mas a gente tem que se apropriar. Será que essa pessoa está pregando uma palavra? Isso é verdade? E eu queria deixar aqui um abraço, um beijo muito especial, que foi uma pessoa que me ensinou sobre isso e que comentou no meu vídeo, que é o pastor Justino. Pastor, um beijo, um abraço para o senhor e para o nosso querido pastor Flávio Jorge, meu querido Jorginho. E uma das ministrações do senhor, eu trouxe isso para minha vida. Acho que eu nunca tive a oportunidade de compartilhar isso com o senhor. Mas ele me disse uma vez, ministrou para a igreja isso. Quando alguém estiver pregando alguma coisa, vai lá ver na Bíblia se aquilo que ele está pregando é verdade. Se existe mesmo, ou ele inventou uma Bíblia na cabeça e está pregando aquilo lá. Entendeu? Então depois, amado, a lição de casa é essa. Pega o Salmo 37 e lê de ponta a ponta. Porque às vezes a gente lê um versículo isolado e não vai entender exatamente o que ele está falando, né? Eu estou lendo aqui porque para não ficar um vídeo muito longo, enfim. Mas bem como a gente falou, Deus tem liberdade. Se você quiser fazer um vídeo de 1 hora, tudo dele. Então um abraço, pastor Justino. Esse ensinamento do senhor eu levo para minha vida. Então às vezes a pessoa pega alguma coisa e fica meio assim, e deixa eu fazer o que o pastor tinha me falado. E aí eu vou lá ler. Então, amados, a gente tem que aprender que com Deus as coisas são processuais. A gente quer para ontem uma coisa que Deus tem um tempo dele para fazer, e o nosso tempo também. E outra coisa que Deus tem me ensinado, fazendo aí uma retrospectiva, e vocês vão fazendo também, convidando o Espírito Santo, o Senhor Jesus, para mostrar para vocês, revelar coisas. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai entendendo como a gente funciona, A palavra de Deus fala, a gente perece muitas vezes porque a gente não tem conhecimento. E eu estava falando isso hoje no trabalho,
com um colega que estava limpando lá o ar-condicionado. E ele estava falando que ele sofre porque é uma pessoa extremamente racional. Hoje, a minha fé, eu tenho procurado trabalhar isso, mas é uma fé um pouco mais racional do que emocional. É claro que a gente tem os momentos de emoção. Eu sou uma pessoa que me emociono muito fácil. Às vezes está na introdução de um louvor na igreja, eu já estou chorando. Quando é impossível não sentir a presença de Deus, mas eu choro muito fácil na presença do Senhor. Graças a Deus, né? Mas para minha vida eu tenho tentado ser o mais racional possível com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é pra gente pensar, pra gente racionalizar. Por exemplo, aqui tá e ele tudo fará, né? Depois do confia nele, vírgula, e ele tudo fará. Tem coisas, amado, que ele vai dar pra gente fazer, né? Diga aí, o que passou em 2025 que você, eu queria ter vivido diferente, eu planejei um ano de 2025 completamente diferente do que eu tive. Uns segundinhos pra gente pensar. Tem coisas que eu gostaria de ter feito que eu não dei conta de fazer. Eu não tive a proatividade de fazer. O Senhor tava aí, eu faço. Eu tô contigo nessa. Mas eu não fiz. Eu não fiz a minha parte. Eu não investi em algumas coisas que eu gostaria de ter investido, né? E outra coisa que o Senhor tem me ensinado também é que a gente tem que escolher as nossas guerras, as nossas batalhas. A gente tem que escolher o que quer fazer e focar. Então, às vezes, a gente quer fazer, em alguns momentos desse ano foi o meu caso, assim. Eu quis fazer muitas coisas, quis fazer um curso disso, um curso daquilo. Eu quis ter um segundo emprego, eu queria fazer academia, eu queria me tornar um atleta, ainda que amador, para competir no fisiculturismo. Eu queria fazer um monte de coisa, né? E eu tô na reta final da faculdade, então eu não tinha tempo para fazer esse monte de coisa e às vezes ficava cansado de pensar que eu queria fazer esse monte de coisa e que eu não podia. E aí chegou um determinado tempo, e eu tô trabalhando isso também com o Senhor, eu tive que aceitar que eu não tinha tempo para fazer tudo o que eu queria, porque eu tinha que focar em outra coisa, que era o meu trabalho, que toma um tempo assim, que, nossa senhora, eu trabalho com atendimento ao público, e é muito intenso, eu não tenho tempo durante o dia assim pra ficar, por exemplo, muito no celular. É uma coisa que eu não consigo com a atividade que eu exerço hoje em dia, né, por exemplo. Então, eu fico um pouco de lado essa questão de rede social, de contato com as pessoas no celular. Então as pessoas falam, poxa, eu te mando mensagem, você demora horas pra ver, às vezes um dia ou mais. Porque eu trabalho realmente, como eu tô o tempo todo falando com as pessoas, eu não tenho tempo pra ficar muito assim no celular. Né? E outras vezes eu esqueço mesmo. Então, e aí as questões da faculdade e tal, e eu falei, cara, eu preciso focar nisso aqui. É um ano que eu tinha um monte de estágios pra fazer, enfim, eram coisas que eu precisava focar, porque é o último ano. Eu tinha que ter essa dedicação total e essa entrega total. Eu não podia dividir a minha atenção. Né? Então, às vezes, a gente quer fazer um montão de coisas e não faz nada. Acaba que não faz nada, ou aquilo que faz não faz tão bem assim. Né? Tô falando isso por mim, né? Talvez tenham pessoas que vão assistir aqui que conseguem fazer isso. Né? E eu não consegui. Não consegui esse tanto de coisa, mas consegui focar no que eu precisava resolver da faculdade, que eram os meus estágios, por exemplo. Então, às vezes, a gente tem que entender isso. Ai, Deus tudo fará. E você tá assim. E aí, Deus, o senhor não vai fazer, não? Claro que o senhor vai fazer. Não, amados. Isso não dá. Né? A gente tem que entregar e confiar. Então, o que você ficou esperando Deus fazer nesse ano de 2025 que você ficou chateado com Deus? Que você ficou frustrado. Eu queria, mas Deus não fez. Queria um emprego melhor. Mas será que você fez um curso? Queria ter feito faculdade, mas será que você se organizou financeiramente ou com tempo para fazer isso? Eu queria que Deus me ajudasse a escolher uma profissão. Será que você passou um tempo pesquisando que cursos, que área, tendo conhecimento mesmo? E aí? Né? Isso são todas são coisas, amados, que eu estou pontuando aqui, mas foram coisas que eu passei e eu passo na minha vida.
são aprendizados, né, com o Senhor. Por exemplo, eu queria ter ido mais vezes, talvez, aos cultos, à igreja, né, e não consegui ir, por N questões, né. Aí eu queria ter me dedicado mais à igreja. E outras coisas não. Coisas que eu jamais imaginei que fossem acontecer no meu ano de 2025 e aconteceram. Coisas muito boas, pessoas muito boas que eu conheci, que estou conhecendo, coisas que eu jamais imaginei que iria aprender e aprendi, né? Situações maravilhosas, situações boas, lugares que eu conheci, pessoas que eu conheci, coisas que eu vi que eu não imaginei que fosse conhecer, que fosse aprender, pessoas que eu não jamais imaginei que fosse encontrar ou reencontrar. E encontrei, né? E me encontrar também, né? Porque às vezes a gente passa por tanta coisa, amado, na vida da gente, que a gente se perde um pouco da gente, a gente se perde de Deus, a gente se perde da gente. Em algum momento você já sentiu que se perdeu nesse ano? Pô, aconteceu uma situação comigo que eu tô até agora rodando. Meu Deus, quem sou eu? O que aconteceu? E você se perde, você perde a sintonia, às vezes você fica tão chateado, tão triste com alguma coisa que você se afasta de Deus, amados. É uma experiência recente, assim. Eu passei por 2 anos aí que eu tinha uma oração... Como é que eu posso te dizer? Aquele pouquinho, aquela oraçãozinha, aquela leiturinha da palavra. Eu tava, na minha vida espiritual, conseguindo fazer o mínimo, né? Por algumas situações que aconteceram nesses 2024 e 2025, que eu demorei para me espiritualmente e fiquei bem chateado assim com Deus. E até no culto a pastora falou sobre isso, se tinha alguém que estava chateado com Deus. E eu fiquei meio com vergonha, assim, nossa, quem sou eu para estar chateado com Deus? Mas nós somos seres humanos e somos filhos de Deus. Quantas vezes a gente já ficou chateado com o pai ou com a mãe da gente? Já pensou nisso aí? Já passou por isso? Ou tô sozinho nessa? E eu fiquei bem chateado com Deus pelas coisas que eu passei, porque eu não queria aceitar. Não gostaria de ter passado, porque foram coisas ruins. E aquilo demorou a passar, né? Então, agora nesse novembro, assim, eu pedi perdão para Deus, fui buscar me reconciliar com Ele. E falava para Ele, Senhor, eu tô... Assim, eu acredito que Deus quer a nossa sinceridade, amados. A nossa verdade. E eu, com muita vergonha, assim, mas eu fui bem sincero com Deus. Falei, Senhor, eu tô muito chateado com o Senhor. E de falar assim... Me emociona porque... Ao mesmo tempo que eu tava chateado com Deus, amado, isso me entristecia. E eu lembro de falar pra Deus assim, Senhor, mesmo eu chateado com o Senhor, eu não tenho, como diz a palavra, né? Para onde eu vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna e de salvação para mim? Eu vou ficar aqui com o Senhor mesmo estando chateado. Porque realmente eu tô muito chateado com o Senhor. Porque eu não queria que algumas coisas tivessem acontecido, mas aconteceram. Eu queria ter vivido coisas que para mim eram muito especiais e que o Senhor não fez que acontecesse, não aconteceu. E nesse dia que a pastora estava falando sobre isso, foi o dia que o meu coração voltou a ficar leve, assim. Porque eu consegui falar, né, isso espontaneamente com Deus. E eu achava que Deus estava sendo indiferente a essa minha chateação com Ele.
E o fato da palavra da pastora ter mencionado isso no culto, né, de Deus ter usado a vida dela para falar sobre isso, me trouxe cura. E me fez ver que Deus não estava indiferente. E que esses 2 anos ele estava vendo a minha chateação com ele. E mesmo chateado com ele, ele não me abandonou também, né? Mas ele estava ali me vendo, dificilmente forçando para não sair da presença dele, por mínimo que fosse. Mas aquilo era o meu sustento. Foi o que me sustentou. E ela falava, ela pregou esse dia sobre Lázaro. E ela falou um trecho que me marcou muito, assim. Que quando Lázaro é chamado para fora por Jesus, ele estava com os braços, né, e os pés enfaixados. E assim, né? E ela falou assim, mas como é que uma pessoa que estava morta no sepulcro há 3 dias, ele cheio de faixas, como é que ele conseguiu sair dali? Jesus mandou que as pessoas tirassem a pedra. Alguém tirou a pedra para ele, beleza. Mas como que ele saiu desse jeito? E aí em seguida ela fala, eu só consigo pensar que foi a glória de Deus que fez com que aquele homem que estava morto há 3 dias, todo enfaixado, já cheirando mal, pudesse sair, porque por ele mesmo ele não conseguiria fazer isso. E aí, nossa, eu me vi. A imagem que me via era, eu às vezes eu ia trabalhar no ônibus, sabe assim, você tá quebrado por dentro, os processos bombando na sua vida, e você sem condição, amado. Será que já passaram por isso aí? Vocês já passaram? Comentem aí. E era a glória de Deus que fazia acordar, trabalhar, sorrir, fazer com que tá tudo bem, contas para pagar, como todos nós temos, às vezes problemas em casa e você tem que lidar com isso, faculdade, sei lá, com que vocês lidam, faculdade, filhos, família, dívidas, sei lá, problemas de quem tá vivo. Só quem respira tem problema, diga amém. Tá vivo tem problema, tem coisa para resolver, né? E foi a glória de Deus. Quantos momentos aí, em 2025, você foi levado pela glória de Deus? Quantas situações somente a glória de Deus para te sustentar? Não adiantava ter... Claro que dinheiro resolve muita coisa, mas se não for o Senhor, mesmo chateado com Ele, amado, Ele me sustentou. Lembra aquela que pegadas na areia lá? Eu olhei para trás, os momentos mais difíceis da minha vida só tinha uma pegada. Onde é que Deus estava? Aquelas pegadas não eram suas, eram de Deus, carregando você no colo. Exatamente isso. Então, amados, vamos entregar essas dores. Jesus já tirou a pedra. Vamos tirar as faixas. Que a glória de Deus nos trouxe até esse momento. Já rolou a pedra. Jesus já fez a parte dele. Tira a pedra aí, menino. Já chamou a gente. Pra fora, meu filho. Bora. Olhou pra você, você estava lá mortinho, caidinho, fachadinho, capenguinha. Aí Deus falou, vou fazer um negócio pra você. A glória de Deus. Então foi assim que a gente atravessou, amados, o ano de 2025, pela glória de Deus, empurrados pela glória de Deus. Estamos aqui, às portas, como Lázaro, estava na porta do túmulo. Vamos tirar as faixas hoje? Entregá-las para Jesus? Senhor, esse ano foi puxado, mas vamos dar uma glória a Deus, a gente venceu, amados. Nós rompemos 2025, vencemos. A glória de Deus nos empurrou 12 meses. Esforça-te. Tem bom ânimo. Pra frente, filho de Deus. É pra frente que se anda, tá se arrastando. Não tem problema. Outra coisa, amados, a vida é movimento, por mínimos que seja. O Senhor, hoje eu consegui cuida de mim, amém. Senhor, me perdoa, amém. Não acorde sem orar, não vai dormir sem orar. É uma palavrinha que você falar com Deus. É aquilo que vai ser o seu combustível para aquele dia. Eu peço ao Senhor, a glória de Deus
me empurra para frente. Eu não tô dando conta, mas a glória de Deus me põe para frente, me põe para frente, me põe para frente, que é para frente que a gente vai, amados. Ainda que seja se arrastando, Senhor, não tô dando conta de correr, anda. Senhor, não tô dando conta de andar, rastejando. Senhor, não tô dando conta de rastejar. Eu tô aqui só na ladeira, me empurra, Jesus, que eu vou descer rolando, que o Senhor vai me empurrar. A glória de Deus vai me botar para frente. Amém? Então, amados, vamos fazer uma oração de entrega. Senhor, obrigado, porque a sua glória me fez concluir 2025 com sucesso. Mas mesmo com as lutas, principalmente por conta das lutas. Por quê? Porque o nome do Senhor foi glorificado, amados. Estamos vivos, estamos com saúde. Às vezes, eu tive problema de saúde, mas você está vivo. Deus quis que você ficasse vivo, que Ele tem poder sobre a nossa vida. Ele poderia ter nos chamado, Jesus poderia ter chegado para nós, mas ainda não chegou. Então, se não chegou, Deus tem muita coisa pra gente. Tem mais 12 meses de vida. Então, se você está enfrentando algum problema de saúde, tem mais 12 meses aí para recuperar essa saúde. Mas é claro, lembrando a nossa palavra. Cadê aqui? Entregando o nosso caminho ao Senhor, vírgula, confiando nele, vírgula, e Ele tudo fará. Mas a sua parte também é fazer alguma coisa para ter um 2026 diferente. Lembra do caderninho aqui do começo? Você vai pegar esse caderno e vai começar a escrever. Senhor, Espírito Santo, chama ele, Espírito Santo. Eu tô pensando em fazer assim, quero mudar de emprego, quero fazer um curso, quero viajar, quero mudar de casa, quero comprar um carro, o que eu faço? Deus vai te dar a instrução. Vai se pegar a canetinha aqui, ó, segurar na tua mão e começar a escrever. Se eu não tô dando conta de escrever, eu seguro. Hora aqui que eu pego a caneta e faço uma nova história para você em 2026. Porém, uma parceria. Chama Deus para ser o criador do seu ano de 2026. Então vamos encerrar a nossa campanha de hoje, nosso dia 0.1, que é a entrega do nosso ano de 2025. Que você possa orar aí, né? Colocar uns minutos aqui pra gente, uns segundinhos aqui pra gente poder pensar nas coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez. Entregar as coisas boas, as coisas ruins, os projetos que deram certo, os que não deram tão certo assim, as forças, tudo, amado. É 2025 em peso. A gente tá segurando um peso aqui, ó. Não, vamos entregar para Deus, pra gente poder receber o que Ele tem em 2026. Amém? Senhor, nós queremos Te agradecer, porque a Sua glória, Senhor, a Sua glória nos sustentou por 12 meses de 2025. Não importa, Senhor, o que aconteceu, o que não aconteceu. Acima de tudo, nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque a Sua glória nos guiou durante 12 meses de 2025. Então nós queremos Te louvar e Te agradecer e toda a honra e toda a glória ao Senhor pelo ano de 2025. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa transição de 2025 para 2016. Faça a ponte, Senhor. Espírito Santo, ministra nesse dia de amanhã, até nós, estarmos aqui novamente à noite, sobre o que o Senhor quer para os próximos 12 meses, Senhor. Nós queremos esvaziar as nossas mãos, Senhor, entregando ao Senhor esses 12 meses que nós já vivemos. Nós queremos estar limpos, corpo, alma, mente, do nosso coração, Senhor, livres, para que nós possamos receber a nova glória do Senhor para o ano de 2026, Senhor. Então nós Te agradecemos, Te entregamos em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso ano de 2025. Nós queremos dizer que nós estamos prontos, Senhor, e com nossas mãos limpas, e com 12 folhinhas do nosso caderninho em branco, para escrever com o Senhor uma nova história para 2026. Amém? Então, amados, um beijo, obrigado por quem vai assistir.
Se puder, comentem, interajam, convidem outras pessoas para fazer isso com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um beijo, fiquem com Deus.